Pablo San, você está a postos aí? Aposto sim, Loro-san. Um minuto eu já consigo. Ok, agradeço o pessoal aqui que está na nossa audiência aqui. Estamos com quase 50 pessoas aqui nesse momento aqui. Eu quero reforçar aqui nossos agradecimentos aí por merecer aí o prestígio de todos vocês, a disponibilidade de tempo de vocês. Para nós é uma grande alegria, realmente é uma honra estar aqui com vocês. Como o Alexandre falou bem, né? Como que é, Alexandre? Dando pílulas de conhecimento, né, Alexandre? É isso aí, pílula de conhecimento. Excelente. Nesse Muito momento aqui bom. nós estamos condensando aqui alguns workshops nossos, mas para a gente é sempre um grande prazer. Agradecer realmente de coração aí por vocês estarem prestigiando o Laneway Forum 2020. E lembrando, né, pessoal, que hoje à noite, a partir das 18h30, estaremos aí com palestras e cases e ao final um painel de discussão. Então, nós estaremos juntos das 18h30 às 21h15. E aguardamos todos vocês lá. Então, agora, para dar continuidade aqui, finalizar a nossa tarde aqui, nós estamos com o mini curso Toyota Kata, com o nosso amigo e colega Pablo Nascimento. Vou apresentar o Pablo para todos aqui. Então, o Pablo é engenheiro mecânico de automação do sistema pela Universidade de São Francisco de Itatiba, São Paulo, e pós-graduado em engenharia industrial, com ênfase em manufacturing, pela Universidade de São Caetano do Sul. Lean Expert, com carreira construída na indústria de autopeças e bens de consumo, desde 1999, atuando em diversas áreas como qualidade, manufatura, processos e vendas técnicas. Lean entusiasta, apaixonado por pessoas, possui experiências internacionais, conduzindo projetos de Kaizen na Argentina, Alemanha e México. Pablo, obrigado aí pela sua disponibilidade e a audiência é tua. Sucesso na sua apresentação aí, meu amigo. Obrigado, Loro-san, mais uma vez. Obrigado, Alexandre, aí pela condução do workshop anterior. Também de grande valia e aprendizado para todos nós. Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui tendo essa oportunidade de falar um pouquinho de um tema, né? Como a gente já iniciou e a gente está falando ao longo dessa tarde. Um tema também bastante denso, né? Bastante complicado, que é o Toyota Kata, ou seja, quase que falando um pouquinho sobre o mindset, né, da empresa, da Toyota. Então, falar disso, obviamente, não é algo, digamos, tão simples, né? Então, esse workshop, a gente acaba fazendo ele mais de um dia, dois, às vezes, quando a gente acaba tendo discussão. E, pegando novamente o gancho do Sandis, são pílulas do conhecimento que a gente vai falar ao longo dessa hora aqui com vocês, ok? Então, a ideia que a gente está comentando, né, seria também reforçar que isso, Toyota Kata, obviamente, também, né, representado aqui no pilar, né, nos pilares, no caso, do nosso templo, né, do templo Lean, do templo do TPS. Então, ele está inserido em todos, né, todos os cantos aqui, vamos dizer assim. Ou seja, a ideia de ter menor lead time, custo mais baixo e a mais alta qualidade, obviamente, passando por todas essas técnicas que estão aqui, né, sustentada pelos pilares, passa pelo kata que a gente vai acabar, pelo tema que a gente vai acabar discutindo aqui com vocês. Tá? Então, essa é a essência. E aí, eu começo fazendo um pouco de uma provocação, né, desse entendimento. A Toyota é simplesmente a empresa, né, uma das empresas mais estudadas ao longo dos últimos 30 anos, certo? Então, todo mundo, diversos artigos, livros, filmes até, documentários, tentando desvendar, né, ou decifrar esse sistema, né? Quais são os segredos, quais são as práticas, quais são as boas práticas desse sistema, né? Então, é uma das indústrias mais estudadas ao longo dos 30 últimos anos. Traz notícias, né? Boas notícias ou destaque em notícias também nos últimos anos, várias notícias de as pessoas tentando, né, outras indústrias tentando se comparar a ela ou buscando alcançá-la, se podemos dizer assim,
como meta ou como ideal, né, para a sua indústria ou até para o seu negócio. E hoje sabemos, né, a gente viu aqui na pesquisa do Marcelo, sabemos que hoje ela é referência não só mais para o segmento automobilístico e industrial, mas para todos, né, para todos os segmentos, chegando aí recentemente, um pouco mais recente, né, na saúde e agora também com atuações, né, no desenvolvimento de softwares, TI, com as metodologias ágeis, né, que podemos dizer assim também, o precursor de tudo isso foi sim o TPS, certo? Então, e aí, como isso acaba sendo, de certa forma, místico para a gente, né? Uma coisa assim, como é que a gente começa a tentar buscar entender o sistema? E aí a gente se depara com histórias ao longo dos anos, com crises, obviamente que eles também passam crise, o mundo está aí e as crises estão aí para todos, né, também. E eles passaram por uma notável, né, que a gente foi chamada de tríplice crise da Toyota, onde nos anos de 2008 e 2009, né, foi a crise dos Estados Unidos, a crise da hipotecária dos Estados Unidos, né, dos fundos de lastro de hipoteca, onde o mercado acabou, né, tendo dificuldades com dinheiro e obviamente afetou todo mundo, né, inclusive obviamente a Toyota inserida lá com produções naquele país. No ano seguinte, e obviamente depois, isso teve um desdobramento que não cabe aqui explicar e nem entrar a fundo, mas enfim, houve um recall, né, de alguns carros, de alguns veículos da Toyota. De certa forma, isso também afetou a imagem, né? E obviamente, né, em um outro ponto, de certa forma acabou afetando a imagem. E um outro também, né, efeito bastante grande, foi o tsunami de 2011, né, que praticamente a gente viu aí na TV, devastou boa parte ali, né, da área, de uma boa área do Japão e áreas inclusive de comércio, negócios, né, galpões, enfim, e afetou grande parte aí da logística de distribuição da Toyota também e suas peças, né, que ela produz no Japão e distribui para o mundo. Então, a gente começa a querer entender um pouco disso, né? E aí vem primeiro ponto, né? A primeira provocação para vocês. Como a Toyota consegue, né, mesmo com todas essas crises e adversidades, superar-se e manter-se entre os primeiros, né, ou sempre estar entre os primeiros do seu segmento, né? Como é que a gente acredita que isso acontece? O porquê que isso acontece, tá? Nesse momento aqui eu vou lançar uma primeira enquete, tá? Sobre o conhecimento aí da nossa audiência em relação ao Toyota Catar, né? O que a gente já estudou, o que a gente já apreciou um pouco sobre o tema, e a gente volta a conversar, tá, na sequência. Então, né, tentando responder um pouco dessa pergunta, como que é possível que ela faz isso, né? Então, assim, boa parte do que se tem de material, né, sobre o Toyota Catar, esse é um termo até utilizado, né? Não é um termo comercial, tá bom? Explicando de certa forma, assim, isso não é um termo reconhecido, ok, pela Toyota, assim, se você perguntar para alguém da Toyota, que kata vocês fazem, eles não vão nem praticamente entender daquilo que você está dizendo ou perguntando, né? Porque isso é intrínseco e é natural e é um pouco do que a gente está falando aqui, tá? Mas vem na base de um livro, né, de Mike Rotter, que pesquisou, né, que teve acesso a muito dos processos da Toyota, pesquisou esses processos, foi a fundo, né, com conversa, teve acesso a praticamente realmente foi uma pesquisa e ele colocou isso num livro, né, que ele chamou de Toyota Kata, tá bom? E aí ele descreveu 2 katas basicamente, né, ela dividiu isso em 2 katas, o kata de melhoria e o kata de coaching, ok? Então, só para a gente ampliar um pouco do nosso conhecimento, né, em relação ao que quer dizer kata, né? Acho que muitos de vocês, ou a gente conhece kata, para quem tem um pouco do contato com a arte marcial, seja ela qual for, principalmente karatê e judô, mas karatê assim, é um pouco mais marcante e isso é figurativo, né? A ideia é que a gente possa dizer assim, o que é o kata? Tá? Então, a primeira explicação aqui seria o modelo, tipo, né? Aí um exemplo de máquinas, bens, ou seja, aquilo que seria como se fosse uma primeira referência, um padrão, ok?
E aí, um exemplo, pode ser chamado como um exemplo também, né? Kata quando um sufixo, um molde, né? Uma forma de alguma coisa, tá? Um padrão de movimento, postura. E a gente começa a se aproximar um pouco mais daquilo que está dizendo, né? Nas artes marciais e esporte, tá? É um procedimento habitual, uma forma de como se faz. A gente vê aquele figurativo, né? Nos filmes, onde o pessoal executa o kata basicamente para, né? Apoiado em 4 pontos, né? Força, equilíbrio, concentração, né? Então, assim, a ideia é que a gente se coloque nesse ponto, então esse é o entendimento que a gente começa a ter em relação às artes marciais. E aí, uma segunda explicação são rotinas de ensino, tá? Para preservar, né? Usadas para preservar o know-how. Nesse caso, em caráter um pouco diferente das artes marciais, e aí sim, um formato de como se fazer as coisas, né? Como executar essas coisas, ok? E por último, tá? Por meio de prática corpórea, onde a gente possa estar, né, exercitando com o corpo alguma coisa nesse sentido, o padrão se torna uma segunda natureza, tá? E aí a gente faz isso quando um kata bem aprendido, né? Quando um kata bem desenvolvido, a gente faz isso com pouca atenção e consciência. O que quer dizer isso, Pablo? Né? Ao exemplo, andar de bicicleta. Né? Andar de bicicleta sem a rodinha, a gente aprende primeiro com a rodinha, quando criança, e depois, obviamente, parte para andar sem rodinha. Isso é um kata. A gente acaba, primeiro, né, buscando o equilíbrio, segundo, o controle, né, guidão, enfim, é isso. Dirigir, para nós, é um outro kata. Tá? Todo mundo aqui, quando foi lá atrás, se a gente busca um pouco na memória, aprender a dirigir na autoescola, tem lá todo o movimento, às vezes a gente acabava até olhando para os pés, mão, volante ou até o câmbio, e obviamente quando você aprende 5, 10, 15 anos depois, obviamente você faz isso sem olhar, sem perceber que você entra no carro, liga o carro e anda, ok? Então, isso também é um exemplo do que a gente chama aí, né, isso kata. E também um outro exemplo, né, dentro do nosso dia a dia, digitar, né? Hoje em dia não existe mais o curso de digitação. Há anos atrás, né, lá décadas atrás, existia um curso, né, de datilografia e, obviamente, aí de digitação, ao qual você aprendia algumas regras, né, e alguns métodos para você digitar de maneira correta, digitar de maneira mais fácil. Então, é só para a gente trazer esse contexto do que a gente, né, chama de kata, tá bom? E, obviamente, aí as pessoas, né, que eu comentei, quando aprendem a dirigir, não tomam muito atenção a isso. Mas aí eu vou me prender, né, e me atentar na definição que o Mike deu para o kata, né, o kata que a gente chamou, o kata Toyota, tá? São rotinas estruturadas, praticadas com disciplina, tá? Especialmente no início, tá? Porque, né, para que seu padrão se torne um hábito. Tá? Então, esta prática desenvolve uma nova mentalidade e, consequentemente, novos comportamentos. A gente vai falar um pouco disso, né? Que, basicamente, no início é um pensamento, é um modelo que você primeiro entende. Primeiro você pensa, entende, compreende para depois executar, ok? Então, a busca sistemática de condições almejadas pela utilização das capacidades humanas de modo orquestrado, de modo bem orquestrado, né? Assim, sequencial, de modo a gente vai falar um pouco mais para frente, mas repetido dia a dia, a todo momento, tá certo? Então, explicando um pouquinho, né, do que a gente comentou, os katas da Toyota, né? Eu vou falar um pouco rapidamente sobre eles, mas o kata de melhoria, que a rotina repetida pela qual a Toyota se aprimora e se adapta, obviamente, né? Que tudo isso passa também por uma adaptação e para a evolução, né? Nem tudo acontece conforme o planejado, então a maneira com que isso vai acontecendo, os resultados que isso obtém, né? São experimentos, tá? A gente vai gostaria de trazer isso para você, assim, são experimentos de avança, retorna, puxa, deu certo, não deu certo, testou tal forma, não, deu errado, volta para trás, volta para o padrão, testa de novo, Kaizen, 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 ok? Então, ela testa, se adapta, né? Faz, se adapta e evolui. E o kata de coaching, né? Que nada mais é do que, assim, uma vez que a gente entenda o kata de melhoria, como é que a gente passa isso para frente, ou como é que a gente garante que toda a empresa, desde a liderança, da alta liderança, até o chão de fábrica, esteja com o mesmo entendimento, tá bom? Obviamente que a gente sabe por quê. Por que isso é importante? Que o maior desafio, né, e a implementação
do sistema Lean, a gente chamou aqui, né, na produção enxuta, é como gerenciamos e lideramos pessoas, né? A gente sempre fala isso, né? A gente tem isso como bastante claro para a gente na Lean Way. O Lean System não são técnicas, não são ferramentas, são pessoas, né? E a Toyota sempre repete isso, né? Hitozukuri, desenvolver pessoas, capacitar pessoas, tá? Então, essa é a forma com que a gente garante. Então, isso a gente traça uma pequena sequência, né? Um pequeno entendimento de kata de coaching, né? Uma orientação para que o kata de melhoria aconteça, para que os processos aconteçam de uma boa forma, tá certo? Então, falando um pouquinho mais sobre o kata de melhoria, né? E aí, basicamente, assim, dividido em 4 passos, né? De maneira rápida, seria compreender a direção ou desafio, tá? A gente vai falar um pouco, entender a condição atual, estabelecer a próxima, né? A próxima condição-alvo, e eu vou aqui me atentar um pouco dessa condição-alvo, que tem um perfil sobre esse tonel, dentro do kata Toyota, sobre o entendimento dessa condição-alvo, isso é muito bacana, e a iteração e a direção, né, da condição-alvo, né, em direção à condição-alvo, ou seja, a iteração aqui que é a iteração quer dizer, né, repetir na álgebra, né, um procedimento de resultados de equação, né, onde o resultado da próxima, né, é onde os sucessivos cálculos, que o objetivo da próxima equação é o resultado da anterior. Então, é aquilo que eu comentei, né? Isso é uma sequência, tá certo? Então, a Toyota, né? A visão a longo prazo de forma verdadeira, tá? A Toyota busca aplicar essa visão a longo prazo, pessoal, em suas operações de produção há bastante tempo, né? A gente fala, puxa, de todo o sucesso que ela tem, né? Teve e tem, como é que assim, o que acontece, né? Por que será que ela já chegou no objetivo? A ideia é que é justamente esse um desafio bacana, né? Ou uma constatação bacana. Ela ainda busca. Então, é algo que a gente fala, é vivo. Isso é vivo, né? Isso é bastante vivo. E aí, faço uma pausa aqui, pessoal, para responder, né? Para mostrar aí os resultados, né? Sobre quanto, né? O pessoal conhece aí sobre o Toyota Kata. Bastante bacana, né? Ó, um pouco dividido aí, sobre, assim, entre nenhum conhecimento, 43%, conhece um pouco, né? Tem a ver um pouco bastante aí com a filosofia Lean, né? Com um pouco das descrições, né? E definições, e 17% conhece o tema. Então, bem bacana. Bacana aí para a gente estar olhando. E só voltando um pouco, né? Nessa visão a longo prazo, a Toyota passou a chamar isso de norte verdadeiro, tá? Ou seja, o que a gente comenta, né? A gente tem uma das técnicas de Roshin, tá? Mas basicamente ela começou a chamar isso de norte verdadeiro, ou seja, para onde a bússola aponta, para onde que eu vou, tá? E uma das mais marcantes é um pensamento aqui, né? Que a gente comenta, né? É o mesmo pensamento. Então, devemos pensar nas coisas grandes enquanto fazemos as pequenas e não assim, tirar o foco de uma ou de outra, tá? Então, é uma definição que a gente até fala, né? O curto prazo, no caso aqui Kaizen, né, as melhorias feitas na prática, dia a dia, né, o curto prazo pavimentando uma via, né, a longo prazo, que seria o Kaikaku. A ideia de a gente pensar em algo maior, transformações maiores, né, inovações, automações, coisas maiores, mas é um sustentando o outro, tá? Falando um pouco da visão, né, a visão aqui, o desafio da condição-alvo, onde isso, e aí é um ponto que eu gostaria de comentar e reforçar, né? Um pouco da condição-alvo. Então, a gente imagina, a nossa condição-alvo para a grande maioria das empresas é o final do ano, né? Traçado lá longe. Como é que a gente vai estar lá em dezembro, ao final do mês de dezembro, de quais serão os resultados, tá? Então, aí vem uma pergunta, como eu movo, né, minha organização para chegar lá, ok? Então, assim, a visão é distante, está lá no final do ano, né? E o caminho, obviamente, é longo, são meses, vários dias, e a gente começa a pensar dessa maneira. E a gente começa, obviamente, a desdobrar isso e tentar imaginar. E aí, ó, como encontrar, obviamente, né, primeiro a resposta e como permanecer nesse caminho. Né? Isso é um ponto que a gente coloca. E, obviamente, vem a resposta, né? A gente tem a resposta, basicamente é o quê, pessoal? Né? Como a gente falou dos 4 passos. Entender um pouco dessa condição atual, né? Que nada mais é o quê? A gente ir até o processo, basicamente, né? Ir para o Gemba ou ir entender o que está acontecendo, tá? E aí
falando um pouco da condição-alvo, né? Das condições seria o quê? O que deveria estar acontecendo, né? Desculpa, então, condição-alvo não, da condição atual. O que deveria estar acontecendo? E aí não é basicamente somente os resultados, quantas peças por hora, ou não é o resultado, é o que está determinado ou descrito no meu processo. O que deveria estar acontecendo conforme eu descrevi, certo? No processo. Então, qual o funcionamento das máquinas, parâmetros dessas máquinas, a um exemplo. Ou a forma de produção em vendas, como é que deveria estar meus telefonemas, como é que deveria estar meus atendimentos em relação a isso? Ou o serviço de atendimento, por exemplo, de telemarketing, qual o script que eu deveria estar seguindo, se o atendimento está sendo bem feito ou não, mas como é que eu descrevi o meu processo? O que deveria estar acontecendo para eu obter um resultado, né, que eu busco, ok? E aí, o que de fato está acontecendo? Essa é uma primeira análise que a gente tem que fazer. Então, né, em resumo, expectativa versus a realidade, certo? E aí, agora sim, falando um pouco da condição-alvo, o que seria condição-alvo, pessoal? Fala, puxa, mas a gente fala muito condição-alvo, é a meta, né, que eu tenho que chegar? Seria essa referência que eu devo ter, o desafio? O que seria essa condição-alvo? Pessoal, e aí está um ponto que eu gosto de frisar bastante. A condição-alvo, ela é basicamente o ponto mais próximo, né, da condição, ou seja, do desafio. Eu até coloquei aqui, tentei dar um exemplo, né? Você parte de uma condição atual para chegar no seu alvo, lá numa condição-alvo. Desculpa, numa condição-alvo não, no desafio, desculpa. E aí a condição-alvo é o primeiro passo aqui, ó. E a outra condição-alvo é o próximo passo, em pequenos passos, ok? É um pequeno desafio além da situação atual. E é um estado desejado, com um prazo mais curto, certo? E reforço, ela não é uma condição financeira ou contábil. Ou seja, para eu chegar no final do ano com aqueles resultados descritos, eu não posso fazer simplesmente o controle pela quantidade de peças, pelo retorno financeiro e entre aspas, tá? Ela é uma condição total, tá certo? E obviamente ela também não é uma meta somente, puramente a ser atingida. E aqui eu só coloco rapidamente assim uma diferença, né, entre a condição-alvo e a meta, para que fique um pouco claro, né? A condição-alvo, pessoal, é uma descrição de um processo, tá? Como deve operar para que você alcance as peças. Então, o Alexandre falou um pouco, né, na parte aí de manutenção, em relação assim, como deve estar os parâmetros dessa máquina. Temperatura, se é importante, a gente falou da conferência pelo Camishibai, mas se temperatura é algo importante, então quanto é que deve estar? Se velocidade é importante, quanto deve estar? E assim por diante. Então, assim, é uma situação para acontecer e não puramente um resultado, somente meta. Meta, sim, é nível de estoque, o giro de estoque, aquilo que você consegue transformar em números, certo? Essa é a diferença, a grande diferença entre o pensamento da condição-alvo e da meta, tá? E aí, para trazer um pouco, né, de resolução para isso, como é que a gente faz? A Toyota sempre fala assim, e o pessoal comenta assim, faça como tiver em mãos. A gente até já ouviu falar isso várias vezes em alguns cursos e coisas do tipo, né? Desse passo, ou seja, uma vez definida uma condição-alvo, dê o passo, avance, né? Uma vez que você planejou, tem as condições mínimas necessárias, sem colocar ninguém em risco, obviamente, mas se você tem essa condição, dê o passo, faça isso, melhore depois. Então, desse passo, seja o mais rápido possível. Se necessário, como a gente coloca até entre aspas, né? Com fita adesiva e rolo de arame, tá? Pensando no chegar mais longe, ou seja, dê um passo. É preferível que você caminhe em direção, né, ao seu desafio do que fique na inércia, tá certo? E aí, pessoal, para explicar melhor ainda, eu fiz uma analogia aqui da condição-alvo, tá? Em relação ao desafio, tá? Seria como se a gente fosse escalar o Monte Everest, ok? E escalar o Monte Everest, obviamente, o topo do morro continua, é o desafio, a gente chegar lá em cima, tá? Mas o que seria a condição-alvo, então, Pablo? Seria o quê, pessoal? Os acampamentos que a gente tem ao longo desse percurso. Obviamente que se eu sair daqui e pensar somente em chegar no topo, eu vou morrer antes, né? Eu não vou estar preparado, eu não vou conhecer todo esse caminho aqui longo, né? E atribulado com vários problemas que eu teria aqui. Então, como é que a gente divide isso? Qual é a analogia feita aqui? Os acampamentos são a próxima condição-alvo. Então, se eu saio do acampamento 1, eu parto do acampamento 1, base aqui,
a minha condição-alvo é o acampamento 1 no primeiro dia, e assim por diante. Né? Então, essa é a ideia. E a ideia aqui, para trazer, é de evolução e não revolução. Tá claro isso? Certo, pessoal? Coloquem para mim aí se está fazendo sentido, pessoal, no chat, por favor, aí, um sim de se está fazendo sentido ou não de não está fazendo sentido. Tá? Para reforçar realmente, né, a história da condição-alvo aí. Legal. Legal, pessoal colocando. Show de bola, pessoal. Obrigado. E aí, ó, reforçando, tá, que o Toyota Kata, basicamente, como a gente falou lá atrás nos primeiros slides, são padrões de pensamento. Lembram disso? Então, e a gente sabe, né, nós que estamos aí, ao menos no meio, né, trabalhando com a implementação do sistema Toyota ou alguma coisa do tipo, a gente sabe que, ou a gente já, de certa forma, aprendeu que copiar a Toyota não é uma boa alternativa, não é uma boa saída, certo? Pura e simplesmente pegar o que está no livro e tentar aplicar, obviamente, poxa, deu certo lá, vou fazer aqui. Né? Então, não funciona, né? E o pessoal me conta, né, quando a gente conversa, que até quando você pede o exemplo, eu sempre uso esse exemplo nas minhas aulas, né? Quando você pede para tirar uma foto ou alguma informação de um processo da Toyota, o pessoal às vezes estranha. Fala, mas por que você quer copiar, né? Porque para nós isso aqui, essa alternativa aqui deu certo, pode ser que isso não dê certo no processo de vocês. Então, existe até às vezes esse alerta, né? Então, copiar por si só não funciona. Então, a ideia, e é reforço, né? Que o kata, ele refere-se a uma rotina de comportamento, de pensamento, hábitos, né? E, obviamente, de autocondução particular. Então, assim, você primeiro entende para fazer. E aí é essa sequência, né? Um padrão de pensamento e entendimento para depois a gente fazer aqui, ó, os movimentos. Então, e muitas das vezes a gente está focado somente em copiar as técnicas, em copiar aqui, ó, as ferramentas que está aqui já no padrão de execução, no padrão de comportamento. Como é que a Toyota faz? Ou como é que as empresas de sucesso fazem? Eu vou copiar. Não, a gente não entendeu o porquê daquilo, em qual contexto aquilo está inserido, tá? Então, esse é um pouco do que a gente acaba perdendo aí ao longo do caminho, tá? Outro ponto bastante interessante, né, do Toyota Kata é a rapidez e foco na resolução de problemas, pessoal. Né? Trazendo aqui de maneira claríssima isso. É como a Toyota lida com problemas. Tá? Eles obviamente entendem aquilo como se fosse, né, até usando um termo forte, assim, é realmente um inimigo, né? É uma coisa que tem que ser eliminada, ok? Não adianta, o problema pode até se mostrar aqui como né, um bonequinho bonitinho, puxa, é um probleminha só, parou a máquina só meia hora, parou a máquina só 2 minutos, enfim, ele pode até se mostrar bonito, mas não, ele precisa ser eliminado, né? De forma a não tornar o quê? A gente fala da clássica bola de neve, né? Um probleminha, mais um probleminha, mais um probleminha, e assim a gente vai, a hora que a gente vê, a gente tem realmente um problemão. Então a ideia é que a gente sempre encare o bichinho bonitinho aqui como um bichinho feio. Cara, não importa o tamanho do problema, ele parece bonitinho, não, ele é feio. Vamos eliminar, vamos identificar qual é a causa para a gente poder eliminar esse problema, esse defeito, né? Porque, obviamente, se eles acontecem, eles se acumulam e crescem, certo? E aí, pessoal, uma daquelas perguntas, né, que a gente tem, isso parece até pequeno, né? Se a gente fala, puxa, a Toyota faz só, aspas, vou colocar aspas aqui, faz só isso, o Kata é só isso, né? Mas imagina o seguinte, né? Pequenos passos e eficazes de melhoria acontecendo diariamente, né, ao longo de 50 anos, ao menos, né, de história no Brasil, no Japão muito mais, mas imaginem isso, acontecendo ao longo aí de anos e anos, né? Então, obviamente, a gente começa a entender, né, a base que está no livro aqui, né, da máquina que mudou o mundo, de como é que isso vai acontecendo, como é que eles conseguem chegar na qualidade que eles têm, né, e assim por diante. Então, não é algo pequeno, né? É algo a ser realmente estudado. E aí, só trazendo assim, de maneira resumida aqui, eu tentei ser sucinto, né, no que eu vou comentar aqui, e resumir o Toyota Kata baseado assim, em 4 elementos, né, ou fundamentado em 4 elementos, tá? Para a gente ter um todo entendimento. De novo, aqui não é uma análise das ferramentas, né? Tem até o Kanban aqui, mas não é uma análise disso, é uma análise do pensamento. De novo, é um modelo mental, ok? Então, assim, como é que isso é feito? Como é que isso é elaborado?
pensamento no TACT, né? Que a gente fala tanto do tipo, né? Do ritmo, desculpa, do tempo, tá? E qual é o ponto, né, intrínseco nisso? É o senso de urgência. É o senso de urgência para a tomada de decisões. Meu, parou a linha, tá fora do TACT, peraí, vai afetar o TACT? Eu posso fazer essa manutenção rápida agora? Quanto é rápido? Dá para fazer ainda isso? Eu consigo retomar? Qual o tempo? Então, o TACT para eles, realmente funciona como o senso de urgência, o ritmo de produção, tá? Isso bem claro, muito bem claro. Pessoal, fluxo unitário, que a gente tanto fala, né? O fluxo contínuo, fluxo unitário, isso para eles é regra, ok? Então, e o que isso causa? Qual o modelo mental para isso, né? De novo, é o senso de prioridade, ou, obviamente, o fluxo contínuo, de resolução de problemas, até passa por um problema de cada vez, né? Um processo de cada vez, mas sempre, sempre, sempre contínuo. O sistema Kanban, não como ferramenta, não como somente a técnica que a gente sabe, mas, de novo, a essência, a pura essência do Kanban, que é a conexão entre processos, certo? Basicamente é isso. A gente ouve falar o Kanban, né, até utilizado agora em outras metodologias, nas metodologias ágeis, como, de certa forma, um pouco turbado do que seria aquilo, mas o Kanban para a Toyota é, obviamente, assim, a conexão de processo, ou seja, onde não se pode ter fluxo contínuo, a gente conecta com o Kanban, ok? Basicamente, buscando sempre a melhor informação. Foco na resolução e identificação de problema, como eu já acabei de falar, né? Sempre por quê, pessoal? De maneira rápida, né? Oportunidades e melhorias e sempre fazendo Kaizen. Sempre fazendo Kaizen. Tá claro? E aí, um pouco do ciclo, né, que a gente fala, do Kata na prática, né, pergunte o que está, a gente deve, né, perguntar o que está nos impedindo de alcançar, né, a condição-alvo, por exemplo, qual que é o próximo passo, observe cuidadosamente e entenda, tá, esse obstáculo, aplique apenas uma contramedida de cada vez, a gente acabou de olhar aqui, né, o fluxo unitário, até porque é aquela história que a gente sempre comenta, né, se eu der vários remédios, e melhorou, o paciente melhorou, como é que eu vou saber qual remédio fez efeito? Então, assim, de novo, o pensamento unitário aqui é até para a implementação de ações, pessoal. Pessoal, ainda que seja boa, ainda que seja, obviamente, factível, uma de cada vez, tendo total entendimento do que aconteceu, conforme, fiz essa contramedida. O que deu? Deu certo? Deu. Deu errado? Volta. Deu certo? Veio, avança, põe a próxima, e assim por diante, tá? Avalia o efeito dessa contramedida e o que a gente aprendeu e volta lá para cima de novo, tá? Obviamente, tem a ver com o ciclo PDCA aqui, pessoal? Tem, claro que tem. Como a gente sempre fala da base do PDCA. Então, a ideia é que a gente sempre corra e mova esse ciclo, né? Do Kata de melhoria, tá certo? E aí, pessoal, só para a gente, né, para eu fechar aqui o Kata de melhoria, qual é a ideia? Desse ciclo aqui, ele está dividido os 4 passos lá do início, né? Está estruturado da seguinte maneira: os 3 primeiros ocorrem no planejamento e o último aqui, a iteração, né? A execução disso ocorre como sempre, né? E aí essa execução é entre as condições alvo que a gente colocou lá a cada alvo daquele que estava lá na estrada. Esse ciclo aqui acontece entre os alvos, ok? Muito bom. E aí, pessoal, né? Só para a gente olhar como isso acontece. Atingimos o resultado da condição? Chegamos na condição-alvo? Se sim, beleza. Voltamos lá, fazemos reflexão e voltamos lá para onde a bússola aponta, para continuarmos indo em direção ao desafio. Né? Em relação, não conseguimos, voltamos aqui e entendemos o porquê. Né? Acabamos de olhar. Por que isso não aconteceu? Volta, faz a contramedida e retorna. Então, essa é a ideia de maneira rápida. Beleza? E aí, só fazendo uma comparação rápida aqui, de como é a abordagem normal, né? A gente planeja, faz e verifica o resultado, numa abordagem simplista, né? Obviamente, pessoal, que a abordagem Toyota desse Kata é planeja, faça, verifique, rápido. Planeja, faça, verifique. Ou seja, a gente encurta isso, sabe? A gente está dia a dia fazendo isso de maneira repetitiva, né? De maneira fortemente, né? De maneira repetitiva, digamos assim. E aí, foco sempre na resolução de problemas e adaptação. Qual o resultado que a gente obteve? Se bom, segue, continuamos. Se ruim,
volta para o padrão. Essa análise é muito rápida, né? Volta, entende o que deu errado, planeja e já parte para a próxima condição-alvo. Sempre assim, tá? Pessoal, fez sentido? Tranquilo o kata de melhoria? Maravilha. Vamos falar um pouquinho do kata de coach, né? Onde a gente está colocando aqui, tá? E aí, pessoal, de novo, né? Em 1 hora, complicado a gente entrar num mérito, né? Onde a gente está falando da função de pensamento, cultura, né? Só para a gente falar de cultura aqui, a gente demoraria talvez outras tantas horas. Mas a minha ideia aqui nem é a ideia de entrar nesse ponto, discutir cultura, né? Mas é só para dar uma entendida e aí a gente conseguir caminhar um pouco disso, né? Como é que a Toyota faz isso, tá? E o professor aqui, né, Edgar Schein, né? O pessoal, acho que muitos de vocês já ouviram falar dele, né? Ele é professor do MIT. Ele define, né, que cultura é um fenômeno complexo, né? Cultura organizacional, ainda mais cultura organizacional, né? Que tem, obviamente, onde o país, né, que aquela empresa está inserida, de onde é que ela nasceu, né? E, obviamente, qual a cultura da empresa. E, obviamente, que ela arrasta isso para o mundo inteiro, tá? Então, basicamente, formado por 3 níveis de conhecimento, ou 3 pontos, né? Pressupostos básicos, e a gente resume isso basicamente em crença, né? Quais são as crenças que essa empresa tem, naquilo que ela acredita, tá? Quais são os valores, né? Os valores dessa empresa, né? E a gente sabe, conhece alguns desses valores, assim, aqui está um reforço, mas quais são os valores que essa empresa traz e coloca no seu negócio, certo? E os artefatos, né? Que nada mais, os artefatos são os resultados que são percebidos, certo ou não? A empresa tem aquilo como valor e realmente ela passa isso de valor para o seu processo, para o seu cliente, tá? Então, obviamente que são apoiados pelos valores aqui, os artefatos, certo? E aí, pessoal, só comparando, né, e colocando aqui para vocês, a cultura japonesa, né? E a gente sabe, muitos de nós já estudou, já estudamos, a gente tem, né? A Lin Wei, todo ano executa uma missão técnica para que a gente vá aprender, vá olhar isso na fonte. E uma das visitas que a gente faz é justamente nas escolas japonesas, né? Ou seja, para a gente entender que isso não é simplesmente aprendido já de adulto, numa faculdade ou num curso universitário ou numa pós-graduação. Não, essa base é cultural e, obviamente, desde a escola. Então, esse é um pouco do que a gente chama de diferencial. Ah, é melhor, é pior? Eu não consigo, eu não tenho argumentos para dizer se é melhor ou pior. Eu sei que a gente consegue avaliar que é diferente e isso causa esse impacto que a gente está falando, né? Então, isso veio desde a escola. A prática do 5S, a prática da limpeza, a prática da organização, do respeito, né? É desde a escola primária, certo? Então, essa é o ponto que a gente comenta. E aí vem uma outra pergunta, né? Se a gente não é japonês, né? Temos outra cultura, nascemos em outro país, né? No Brasil, né? Somos latinos, basicamente, mas se não somos japoneses, como é que a gente faz isso, então? Pablo, como é que a gente consegue transferir o conhecimento ou transferir esse pensamento, esse modelo mental que a gente está chamando de cultura Lean, quando a gente quer implementar na empresa, como é que eu faço isso, né, para outros pontos? Então, pessoal, isso é feito de maneira... É buscado, né, fazer isso de maneira com regras, né, com alguns pontos. Então, uma vez que a gente conheça o kata de melhoria, que a gente viu acima, né, vem esses desafios aqui. Como esse ensinamento como o kata de melhoria pode ser ensinado para todos da organização? Como que a gente garante que todos estejam engajados? E aqui vão as perguntas para nós, né, para a gente, ou líder, ou às vezes para o RH, para o engajamento de toda a empresa. Como é que a gente faz isso? Tá? Como saberemos as qualificações que o pessoal deve ter para aprender isso, para estar executando no dia a dia? Como é que a gente elabora o desafio, né? E eu escuto bastante, às vezes, nas empresas que a gente vai fazer consultoria. Puxa, tá bom. Uma vez que eu quero que o pessoal entenda a cultura, quais são os desafios que eu vou colocar para ele? O desafio é alto, é baixo? Será que ele consegue executar? Então, isso também causa essa dúvida, tá? Como que a gente pode garantir que o PDCA vai ser executado? Que os problemas que serão resolvidos serão, né, terão métodos. Então, entre aspas, são todas essas perguntas que a gente se depara, tá? E aí, pessoal, né, de novo, tentando de maneira rápida aqui colocar isso para vocês, como é que esse conhecimento é transferido, então? Tá? Basicamente, é através do quê? Do papel da liderança, obviamente, né, dentro da Toyota, mas
num papel assim, numa figura, né, de mentor-pupilo, ou seja, né, na expressão ali, né, na cultura japonesa, uma relação de senpai-kohai, ou seja, mestre e aluno. E a gente vê bastante disso, de novo, quando a gente traz a figura, né, da cultura japonesa somente para a arte marcial, mas isso é um pequeno pedacinho só, mas só para a gente tornar isso um pouco mais lúdico, é a relação entre mestre e aluno, tá? E aí, essa relação, né, a base dos ensinamentos, não só da arte marcial, né, mas budista, samurais, né, também da arte marcial, mas e aí a base disso, a base dessa transferência de conhecimento para essa relação, né, entre mentor, pupilo, senpai, kohai, é o que a gente chama de shuhari, né? Shuhari, onde, né, sendo bem simplista aqui, né, shu, obedecer e proteger, né, o seu pupilo no caso ali, né, ou seja, a função do pupilo é obedecer e do mestre, nesse caso, proteger, né? Dar o suporte para que ele aprenda, tá? Ha, né? Quer dizer o quê? Romper. Uma vez que eu entendo o que o meu mestre está querendo me passar, né? Eu vou tentar, obviamente, romper, mas, de novo, não aqui como né, indignação, com nada, mas eu vou tentar, obviamente, me soltar dele, certo? Eu vou tentar falar, puxa, uma vez que eu aprendi o que ele está me passando, eu vou tentar caminhar com as minhas próprias pernas, né? E, obviamente, também modificar, melhorar, para poder melhorar. E aí, por último, né, Uri, que quer dizer o quê? Aí sim, uma vez que eu entendi, aprendi, certo? Faço esse rompimento do processo e é hora de me separar. É onde o pupilo vira mestre, certo? Obviamente, e aí a gente dá a sequência para esse mestre ter um novo pupilo. De novo, uma referência às artes marciais, né? Todo mestre já foi aluno de um outro mestre, ok? Então, essa é a regra, tá? E aí, né, trazendo um pouco agora, assim, do kata de melhoria e o kata de coaching, onde é que eles se integram, né? Onde é que a gente integra esse processo? Para o aprendiz, pessoal, é executar, né, aquilo que a gente viu dos 4 passos do kata de melhoria, né? Compreender a direção, entender esse processo, entender a condição atual, executar isso, né? Estabelecer a próxima e caminhar ao longo desse processo e fazer melhoria, entender o processo. A do coaching, ou a do chefe aqui, representado pelo gerente, é o quê? Também é fazer isso, mas basicamente nesse caso aqui é suportar, ó. As vias são aqui de entendimento, certo? De suporte, de ajuda, né? Mas a ajuda aqui, pessoal, são fazendo perguntas, são interagindo, não dando a resposta, certo? E isso é um outro diferencial aqui. É até complicado quando a gente tem a oportunidade de conversar, né, com um sensei japonês, que você pergunta alguma coisa para eles e eles nunca te respondem com sim ou não, ou eles nunca te dão a resposta. Eles te respondem com uma outra pergunta. E aí você fala, e assim, mas essa é a regra, né? Então aqui, a função aqui é de suporte realmente, tá? Então essa é a integração, né, que se tem entre o kata de coaching e o kata entre o kata de coaching e o kata de melhoria, tá certo? Bacana. E aí, pessoal, basicamente aqui, né, os líderes atuando como professores, certo? Em resumo é isso. Líderes atuando como professores no sentido de orientar e de não fazer por, ok? E é somente dessa maneira que você consegue ensinar alguém. Porque uma vez que a gente faça por, a gente está tirando, né? Eu até uma vez tive uma passagem, né, de uma indústria onde a gente estava tendo um processo, e aí um sensei me disse assim, quando eu fiz pelo operador, né, eu dei a resposta, e aí ele me chamou de lá e disse assim, puxa, você fez isso, legal, você pensou nele, até tirou a preocupação dele, mas você está tirando a oportunidade dele aprender. Então, isso me marcou na época, né? Então, basicamente aqui é como orientador, como professor mesmo, tá? E não fazer por. E sempre, pessoal, sempre, 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 né? O kata de coaching também, que envolve esse pensamento do sistema Toyota, para a liderança, para com os funcionários, é o quê? Sempre no foco no combate às 7 perdas, né? Nas perdas de Ono. Então, Ono Sensei lá atrás, quando desenhou esse processo, Toyota, né? Assim com a ajuda de Shingo-san também, mas quando ele desenhou o sistema Toyota de produção, basicamente, tanto é que essas 7 perdas, né, o pessoal fala, né, a gente dá o nome de as 7 perdas de Ono. Por quê? É o foco. O foco é na eliminação disso aqui, tá? Dessas perdas que causam dano
como a gente viu nas palestras anteriores, né? Causam dano ao cliente, causam dano ao produto, enfim, causam danos, ok? E por último, e não menos importante também, a ideia de que a condução, né, do líder para com os operadores também passa também por onde? Orientar sempre, né, em direção à prática do 5S, né, a prática da organização, a prática, enfim, da limpeza, dos censos, né, de limpeza, organização, tá? A prática do 5S e também do Kaizen, da melhoria contínua. Então, é um mindset, pessoal, que a gente não consegue explicar, né? A gente pode, como a gente está falando, a gente tenta, mas isso é processo, né? E é isso, essa é a ideia que a gente está colocando aqui para vocês do Toyota Kata. Bacana, pessoal? Encerro aqui minha apresentação. Tenho aqui ainda uns minutinhos para estar tirando alguma dúvida, né, de vocês. Coloque no chat aqui se vocês, né, tiverem alguma dúvida. Lorosan, Thiago, se me ajudar aí com alguma pergunta que a gente teve ao longo da apresentação, para a gente possa estar respondendo aqui. Lorosan, excelente explicações sobre Toyota Kata aí, meu amigo. Legal. Pessoal, fez sentido, né, o que a gente falou aqui ao longo desses 43 minutos, mais ou menos, 45 minutos aqui? Coloque de novo para a gente aí um sim no chat aí. Uma pergunta no chat aí, meu amigo Paulo Santos. Legal, bacana. Vamos lá, Tiagão. Qual a maior dificuldade para colocar isso em prática em pequenas e médias empresas, onde normalmente os recursos humanos são escassos e com pouco tempo para desenvolver o que sugere com a experiência? O que você sugere com a sua experiência? Bom, acho que depois eu vou pedir ajudas aos universitários também, né? O Ginato Sensei pode me ajudar nessa, mas basicamente, Tiagão, é o que a gente comentou, né? Se a gente focar somente, né, na implementação das ferramentas, ou a gente buscar, falar, puxa, eu vou tentar implementar uma cultura através da implementação de ferramentas. Pura e simplesmente, eu acredito que seja essa a maior dificuldade, né? Entre o entendimento, o prazo necessário para que isso realmente seja entendido, né? Como a gente falou, lembra? Toyota Kata não são somente as ferramentas, é um entendimento do todo para que a gente mude, né? Como a gente fala, o pensamento gera um comportamento que gera, né, uma atitude e depois somente resultados. É uma sequência. Então, eu acredito que, basicamente, assim, é o tempo com que a gente com que a gente espera para maturar. Eu gosto sempre do exemplo, né, que entre o plantio e a colheita existe o quê? A gente regar, a gente tratar, a gente passar lá o agrotóxico, enfim, tratar isso para que a gente depois possa colher. Então, eu creio que para nós, né, a gente se depara com esse ponto o quanto a gente espera, vamos chamar assim, ou qual é a nossa, vou chamar de paciência para esperar. Eu creio que seja a maior dificuldade aí. Excelente, Pablo San. Ginato-san. Estão me escutando? Me escutam? Sim. Deixa eu colocar o seguinte para vocês. A questão do Kata. Kata é forma, Kata dentro desse contexto é a melhor forma conhecida de fazer algo. Então, por isso que, né, o Kata das artes marciais, você sabe, eu sou faixa preta de karatê, eu pratiquei no Japão, né, karatê Shitoryu muitos anos. Então, assim, quando a gente pratica o kata, inclusive tem competição mundial, né, de kata, não só de comitê, né, mas de kata, melhor execução dos katas. O que é um kata dentro da arte marcial? É uma sequência de movimentos que, se aplicada, melhor cumpre com a função de ataque ou defesa. Esse é só o exemplo da arte marcial. Então, assim, mas o que se quer, na verdade, nesse caso aí, né, no kata? Então, assim, kata é uma expressão tipicamente japonesa. Tanto é verdade que, na cultura japonesa, a questão do kata é muito importante. Essa palavra, essa expressão kata é muito utilizada no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, a cultura japonesa, o mindset japonês, sempre busca, para garantir, vamos dizer assim,
ou para minimizar os riscos de erro na execução, na condução de qualquer coisa, busca identificar qual é o kata para ser aplicado em qualquer circunstância. Então, assim, o fator kata na cultura japonesa é muito importante, está por trás de tudo, e em todos os níveis, não é só dentro da atuação do profissional na indústria, enfim, nas organizações, é em tudo na vida. Tão forte é que, por exemplo, você quer, como eu disse, é muito frequente usar essa expressão, você quer ver um japonês contrariado, né, e assim, fora da zona de conforto, é colocar ele frente a uma situação que ele nunca enfrentou, e ele vai reagir assim com bastante, vamos dizer assim, resistência até. Ele vai dizer, alguma coisa que é difícil, que ele nunca enfrentou, ele vai dizer, eu achutona, muzukashi na, doshou kana, shikata ga nai na, shikata ga nai. Assim, não há kata. Shikata ga nai, eu não conheço uma. Shikata ga nai, não há kata, não há forma. Então ele não vai dar o jeitinho, eu vou por aqui, porque ele não quer se submeter a um risco de cometer erro, equívoco, enfim. Então é muito forte na cultura. O Rother-san, ele foi na tentativa de identificar a importância do fator kata na Toyota, né? Ele é um especialista, né, no sistema de produção, ele buscou identificar dois tipos de kata, né, o de melhoria e de coaching, né, de desenvolvimento de gente. Mas o kata existe para tudo. Então, para defender a teoria dele, que, né, o kata na Toyota é importante, ele tentou identificar dois tipos de kata para aplicar nessas duas situações, né, para melhoria e coaching. Mas o kata está presente em tudo. O kata, essa inclinação e o respeito a buscar o kata para qualquer coisa, é o que explica a facilidade que, dentro da cultura japonesa, a gente tem para introduzir a questão do padrão operacional, né, da padronização de forma geral, da execução conforme o padrão. Porque o padrão nada mais é do que uma manifestação e uma explicitação, ordenação da melhor forma de fazer algo. Então, é simples assim. Mas eu também coloco muito, eu defendo muito a questão assim, da gente combater aquela ideia equivocada de que aqui no Ocidente, no Brasil em particular, nós somos indisciplinados. Isso é um trunfo que o Japão, a cultura japonesa tem, né, essa compreensão da importância do fator kata e, portanto, né, cumprir com o que foi acordado, com o padrão. Cuidado, e de fato existe, né, isso por trás, mas cuidado com essa observação. Os caras que são indisciplinados. Muito frequentemente, eu asseguro isso com a minha experiência, né, de ter vivido lá no Japão e estar lá por lá há 26 anos que eu vou e volto para estar sempre em contato e me reciclando. Gente, assim, muito do que a gente percebe aqui como manifestação de indisciplina não tem isso como causa isso. Não é porque o cara não quer fazer, a pessoa, né, não quer fazer de acordo, se rebelou, não é isso. Eu sempre defendo que assim, isso é uma manifestação da ausência ou da má aplicação de um ciclo que é assim. Em todo processo, em tudo que se quer implementar uma forma ou uma nova forma de fazer, de conduzir, existem duas figuras. Aquele que vai aprender e depois vai aplicar, e aquele que domina e vai ensinar. É o sensei e o sepo, ou senpai kohai, né? O instrutor, o professor e o aprendiz. Então, assim, fundamental é que quem vai ensinar domine dois elementos. Domine o que vai ser ensinado, a execução, o kata daquilo, né? O padrão do que vai ser ensinado, profundo domínio. Não se ensina o que não se domina, ponto final. E tem que ter um outro componente, porque assim, só isso cai naquela armadilha, né? O cara é um excelente operador, mas é péssimo professor. O cara é um excelente pesquisador, é péssimo professor. Porque ele domina a execução, mas ele não domina uma outra faceta importante, que é dominar método de instrução. Como é que se ensina? E isso a Toyota resgatou do TWI, né? Um dos quatro elementos do TWI, que é a instrução de trabalho. Então, dominar um método de ensino. Dominando o método de ensino, saber como ensinar, né? E dominando aquilo que vai ser ensinado, aí sim, eu aumento as chances, né, de conduzir o aprendiz nessa jornada.
Mas começa assim, ó, gente, tem uma escala, tem assim, ó. Então, essa noção, né? Parte daí. E aí, um esforço do instrutor, do sensei, em prover pleno entendimento do que esse novo método vai propor. Quais são os benefícios, né? Para ele, executor, para o sistema, para a empresa, para a célula, para os companheiros, enfim, o pleno entendimento, né? Dos reflexos, pleno entendimento de porquê daquela sequência, de cada uma das etapas de execução. Então, essa é uma primeira condição. Depois, a garantia de que ele tem a chance, seja, ele domina, mas ainda não tem a eficiência, não tem a rapidez. É a mesma coisa. Eu gosto muito desculpa eu estar me alongando, mas tem tudo a ver, o kata está por trás disso. Eu gosto muito da analogia, né? Eu tiro carteira de habilitação, tá bom, ganhei minha carteira de habilitação, legal. Acabei de me habilitar, está aqui minha carteira de habilitação. Posso dirigir onde quer que seja, não posso? Vocês acham que eu recém tirei a carteira, você acha que eu vou me aventurar a dirigir no horário de pico na Marginal Tietê ou Marginal Pinheiro? É claro que não, eu estou habilitado, mas não estou capacitado para essa condição. Então, eu preciso ter tempo de executar, de dirigir em circunstâncias, né, controladas, ou seja, menos agressivas, né, ao motorista, de forma que eu vá paulatinamente, isso leva tempo, adquirindo o que a gente chama de eficiência, que é uma combinação de habilidade e nível, dosagem e nível de esforço. Você atingiu essa condição, aí sim você tem pleno domínio. Está perfeitamente capacitado. Então, é assim, prover domínio, entendimento, prover entendimento, domínio, dominou, confiança. Ele vai assumir, ele vai adquirir confiança no novo método, a ponto de pensar e dizer para si mesmo, puxa vida, como é que até ontem eu fazia daquele jeito diferente? Mas, cara, tem que ser assim daqui para frente. Vocês me entenderam? Então, pleno entendimento, domínio, confiança, cumprimento. Então, o fato de, nesse estágio, né, cumprimento, sucesso lá em cima. O fato dele se descolar do padrão, ou seja, não cumprir, e a gente olhar e dizer, putz, cara indisciplinado, erro. 95% dos casos é porque esse passo a passo não foi cumprido. De quem é a responsabilidade? Do instrutor. Por isso que na Toyota tem um ditado super, não é um ditado, é um moto super forte. Se o aprendiz não aprendeu, o instrutor não soube ensinar. Volta o instrutor para o dojo para aprender a ensinar, porque ele não aprendeu. Entenderam? Desculpa eu ter me alongado, mas assim, eu quero mostrar como a importância, né? A importância do mindset. Então, no livro do Roth, ele traz as questões vinculadas a duas manifestações do kata. Mas o kata está em tudo, está por trás de tudo, entendeu? Faz sentido, né? Faz sentido. Mestre Ignato. Não sei, será que a turma se manifesta aí para ver se não estou viajando na maionese? Faz sentido aí, pessoal. Ignato, Fabrício. Mas eu posso assegurar vocês que eu posso dirigir nas marginais, hein? Não se preocupem. Muito bom. Pablo, Ignato, tem uma pergunta do Fabrício Martins. Existe algum curso para ensinar o mestre a fazer coaching? Claro! Claro! Olha, eu lembro que hoje pela manhã, desculpe, no início da tarde eu mostrei de onde veio essa nossa inspiração aí para esses seis módulos, né, do mini curso. Eu vou compartilhar aqui, se vocês me permitirem. Vou compartilhar, acho que está aqui. O Fabrício San, é Fabrício que perguntou? Isso, pode correto. Repetir o nome? Pode repetir o nome? Fabrício San, tá aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É claro que essa não é a única alternativa. Tá aqui, ó. Método de ensino. Esse é um dos módulos que a gente agora aprendeu, né? Tem que ensinar a ensinar. E aí, primeiro, o aprendiz tem que aprender a desaprender, se desarmar. Shuhari, que o Pablo só comentou. Shuhari na veia. E aí, então, dentro desse contexto, eu vou ensinar
método, como é que ensina alguém, como é que treina alguém. Ou seja, isso que aparece aqui, o cursor está, vocês acompanham o cursor, eu estou circundando aqui esse bloquinho aqui, né? O módulo, né? Método de ensino, baseado no TWI, né? Mas como é que eu instruo, quem vai ensinar, como é que eu formo um instrutor. E assim, gente, pelo amor de Deus, isso é função principal de todas as lideranças. A função mais importante, a responsabilidade maior de qualquer liderança em todos os níveis, desde team leader até presidente, é desenvolver a sua equipe. Tem outras responsabilidades, obviamente, outras preocupações, uma série de outras demandas, mas a função mais importante, com todo respeito às demais, é desenvolver a sua equipe, ponto final. Então, se eu não sei, se eu não domino o que eu vou ensinar, e se eu não domino como ensinar, eu estou botando no lixo a mais importante responsabilidade e função de um líder. Ok? Faz sentido? Fabrício Santos, tomara que faça sentido para você. Mas eu comentei aqui porque a gente, óbvio, a gente está fazendo referência àquilo que é nosso, né? Da língua dos modos além. Mas tem outras alternativas no mercado de empresas que estão, vamos dizer, se familiarizados com isso, são capazes de oferecer treinamentos assim. Desculpa, Thiago Sam, me ajuda aí, que eu não sei se o pessoal ainda continua nos acompanhando aí. Eu tenho que parar com o stop share aqui, né? Parei, né? Deu, né? Beleza. Tá bom. Agradeço a presença aí dos nossos amigos aí, Pablo, Alexandre e Marcelo Louro, nessa primeiro dia de dinâmica de cursos aqui do nosso UN Fórum 2020. Renato, gostaria de deixar mais alguma mensagem para amanhã? Eu quero deixar a mensagem para o pessoal agora. Olha, vocês estão liberados. Nós temos 33 colegas aqui conosco. Vocês estão liberados até às 6h30, hein? Eu vou ficar estou de olho em você. Eu quero, óbvio, né, que o chamamento é para que vocês continuem nos acompanhando. Hoje à noite, às 18h30, nós temos o bloco, né, central do nosso Lean Forum 2020, nós temos duas contribuições super interessantes da Jacto Agrícola. Vai estar conosco o diretor industrial da Jacto Agrícola, Fabiano Pérez, falando para a gente como é que eles estão atravessando e bombando, batendo recorde neste momento, com uma série de restrições. Vai ser fantástico. E nós vamos ter, na verdade, antes, nós vamos ter o Marcos Burger, gerente executivo da Gerdau América do Norte, vai estar falando diretamente dos Estados Unidos para nós, como é que ele integra as tecnologias associadas à Revolução 4.0, Indústria 4.0, à gestão da qualidade. Também super interessante. Então, não percam. Esse é o primeiro chamamento. Amanhã à tarde nós temos mais um bloco de três mini cursos, né? Eu devo conduzir o primeiro, às 14 horas. Gestão de fluxo a partir dos 3 Ls. Não percam, é matador. E depois nós temos, me ajudem aqui, gente, os dois outros cursos. Eu tenho eles aqui listados. Os dois outros são, já vou dizer aqui para você, gente, Gestão da Transformação Lean, com o Severo San, e Lean em Serviços com o Rodrigo San. Também fantástico, não dá para perder. Isso. Muito obrigado por hoje, gente. Obrigado mesmo. Muitíssimo obrigado. A todos, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. A todos. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Um até grande mais abraço. tarde e até amanhã. Até mais tarde, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.